Anular a votação que manteve o direito da ex-presidente de ocupar cargos públicos. A decisão de dividir a votação do impeachment em duas etapas criou uma espécie de racha entre os aliados. A temperatura no Congresso continua alta. Depois de votar a favor do impeachment, o senador Cristóvão Buarque, do PPS, enfrentou um protesto de movimentos sociais na Comissão de Educação. Eu não me submeto a ser dirigido por um golpista. Como vocês acham que eu sou, eu suspendo a sessão. A base de apoio ao governo saiu com a vitória na sessão do Senado, mas já sofreu o primeiro racha. Ronaldo Caiado assumiu que não estará com Michel Temer em todas as propostas. A minha posição ela será sempre de independência crítica. O descontentamento começou na votação que manteve o direito de Dilma Rousseff de ocupar cargos públicos. O presidente do Senado, que é do PMDB, foi favorável à proposta. Nós não podemos deixar de julgar, nós temos que julgar, mas nós não podemos ser desumano. Esse acerto do PMDB com o PT não foi costurado durante a sessão. Embora o acordo tenha se tornado público no plenário do Senado, a articulação foi feita antes. O governo foi pego de surpresa. É outra divisão também inadmissível. Se é governo, tem que ser governo, né? Quando não quer, não concorda com uma posição do governo, vem para cá e conversa conosco, para nós termos uma ação conjunta. O que não dá é para aliados nossos se manifestarem lá no plenário sem ter uma combinação conosco. Para tentar reverter a decisão do plenário, vários partidos anunciaram que vão recorrer ao Supremo. O PV foi o primeiro deles. E o PSDB, que havia recuado, anunciou que também vai questionar a decisão. O ministro Gilmar Mendes do Supremo criticou o Senado por ter fatiado o processo de impeachment, com um destaque para a votação em separado, chamado de DVS. Se fez um DVS em relação à Constituição, o que é, no mínimo, para ser bastante delicado, bizarro. A decisão de fatiar a votação em duas etapas divide opiniões não só dos parlamentares, mas também de juristas, e levanta muitas dúvidas. A polêmica começou quando o PT apresentou um destaque para dividir a votação em duas etapas. Para votar separadamente parte de proposição submetida ao exame de parlamentares, retirada do texto unicamente para este fim. E assim, Dilma Rousseff foi cassada, mas com o direito de concorrer a cargos públicos mantido. A forma como a Constituição e a lei do impeachment foram interpretadas dividiu até os juristas, mas eles concordam em um ponto. O julgamento da agora ex-presidente Dilma Rousseff foi político. Tanto que o voto dos senadores não é um voto fundamentado, é um voto de conveniência política. O artigo 52 da Constituição diz que a perda do cargo de presidente da República ocorre com a inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública. A palavra "com" dá para muitos o sentido de que trata-se de uma punição única. Por outro lado, a lei do impeachment, que é de 1950, leva a entender que o julgamento possa ser feito separadamente. Como a lei do impeachment ela é anterior à Constituição, ela tem muitos problemas de adaptação. Mas a Constituição é muito clara em dizer que se aplica a perda do cargo com inabilitação para exercício da função pública. Uma brecha na lei da ficha limpa também favorece Dilma Rousseff. A ex-presidente poderá se candidatar em futuras eleições. O legislador não elencou como uma das cláusulas de inelegibilidade o impedimento do presidente da República. A punição mais branda à ex-presidente não foi bem recebida pelos que lutaram pelo impeachment. Mas recorrer à justiça nem pensar. Isso porque, se o Supremo Tribunal Federal entender que o que vale é a Constituição, o julgamento de Dilma Rousseff poderia ser anulado. Reitero que eu não vou recorrer da votação referente ao segundo quesito, onde o Senado decidiu por não inabilitar a presidente para funções públicas. A última palavra é do Senado. Vamos a Brasília ao vivo.